Olá pessoal, eu sou a professora Tatiana Souto Mauro de Oliveira e nós vamos estar trabalhando o conteúdo do livro Gestão de Relacionamento com o Cliente. E nesse momento nós vamos trabalhar a seguinte temática: característica do mundo contemporâneo. Então a professora sou eu, Tatiana Souto Mauro de Oliveira, e o autor do livro é o professor Otávio Bentes. Na primeira parte, nós vamos ver o fenômeno da globalização e as novas regras da competição. Então, o que acontece? Você já deve ter ouvido falar, com certeza, no processo de globalização. E aí vem a grande questão que a gente tem que, justamente o objetivo dessa aula, da gente ter que desmistificar. O que é globalização? O que é globalização para você? Então, normalmente, o que a gente vê? A gente vê todo mundo falando de globalização, a gente vê economistas, a gente vê empresas, a gente vê as pessoas falando, criticando, comentando sobre a globalização. De uma maneira muito simples, a globalização é um fenômeno onde os vários países do mundo, né, as várias regiões, as várias comunidades, elas começam a interagir, certo? Socioeconômico, certo? Politicamente. O que acontece? Isso não é uma coisa assim totalmente recente. A gente percebe um movimento de aceleração desse processo de integração a partir da década de 70, se a gente for falar internacionalmente. Em termos Brasil, a gente sentiu isso mais na década de 90. Mas o fato é que, desde que começaram, por exemplo, as grandes navegações, esse processo de inter-relação de nações já aconteciam, certo? Então, o que é o grande advento da globalização ou da nova economia que hoje em dia gera um impacto muito grande na gente? É a questão da velocidade. Na década de 70, nós vivemos, né, o advento da internet ou dos novos meios de tecnologia de comunicação e informação. Então, aquele processo que lá no passado, na época das caravelas, demorava o quê? 3 meses para você vir de navio de caravela, 3, 6 meses para vir de caravela, por exemplo, do continente europeu para o continente americano, hoje isso acontece numa velocidade de bit. O que é uma velocidade de bit? Online, né? Então, os processos econômicos, eles acabaram ficando muito mais interdependentes. A questão cultural, as sociedades começam a se mesclar realmente. Então, o que a gente percebe? Hoje, problemas econômicos que no passado eram estritamente ou relativamente isolados, hoje eles são globais. Então, o que acontece, né? Muitas das querelas, muitos dos problemas que nós temos em termos de sociedade, em termos de ambiente, em termos de empresa, eles não conseguem mais ser equacionados num único cenário. Eles não conseguem mais ser equacionados na nação. E aí a gente já começa a destacar a primeira grande mudança ou impacto que a globalização pode gerar no nosso dia a dia, que nada mais é do que a questão das fronteiras. Então, nesse desenho, né, ilustrativo, você percebe aí as várias nações, né, nós temos um mapa mundi ali no fundo, e as várias nações interconectadas, né? Essa rede que está em cima do mapa mostra justamente essa interconexão do cenário global.